Boa noite, pessoal. Boa noite para você que já está aqui conectado comigo. Boa noite, Brasil. Boa noite, comunidade Nexo Pharma. E para você, nosso mentorado, boa noite também. Você que depois, em algum momento, vai tomar conhecimento desse momento tão especial e diz muito sobre como se posicionar estrategicamente para os processos seletivos da indústria farmacêutica. Claro que isso aqui, gente, eu estou atribuindo a processo seletivo da indústria farmacêutica, mas vai muito além disso aqui. Eu diria como você se posiciona estrategicamente para que todo esse movimento aconteça quando se fala de indústria farmacêutica. Eu já vou começando aqui colocando um tempero no que refere a essa parte estratégica. Se você ainda não tem plena consciência do que está acontecendo hoje dentro da indústria farmacêutica, e eu que tenho 34 anos, ou diria 35 anos, ou com esse tempo nosso aqui, de indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica continua sendo um dos mercados mais desejados do Brasil. Se você hoje busca todos os mercados de trabalho, temos maravilhosos, mercados muito bons, mas a indústria farmacêutica, em uma das aulas que eu já passei por aqui, eu falei sobre quais são as tendências e por que esse mercado cresce. Porque quanto mais existe crises, quanto mais existe alguma uma crise econômica, seja ela Já global ou seja ela passou, graças a Deus. dentro de um país, quanto mais isso acontece, mais a indústria farmacêutica cresce. E como a indústria farmacêutica cresce, ela também oferece oportunidade de crescimento. Então, se você busca crescer e desenvolver, é o local ideal. E foi assim que aconteceu comigo. Eu comecei como um representante júnior, com 22 anos, e eu cheguei a uma liderança de gestão por todo o Brasil. Então, eu passei por todas as fases, comecei de representante júnior, pleno, sênior, gerente distrital, fui subindo regional e fui até a nível Brasil. E isso me proporcionou uma grande oportunidade de aprendizado, crescimento e realização na minha vida. Então, olha só, se é um mercado que cresce, que ele é desejado, ele também é disputado. E se você não tem plena consciência disso, eu vou trazer para você agora algo mais claro sobre o que está acontecendo. Os processos ficaram mais estruturados, você precisa ter consciência disso. Mais criteriosos e mais exigentes. Então, hoje, nós estamos diante de um contexto de processos que eles desenvolvem várias etapas, vários filtros, e mais observação de comportamento. Se ligue nisso aqui, quando eu falo de comportamento, eu estou falando muito de habilidades comportamentais. Quando eu comecei, você passava por uma entrevista com um gerente, às vezes um gerente nacional, o RH não participava e você logo você estava quase que aprovado. À medida que o tempo foi passando, foram gerando novas frentes. E, ultimamente, vocês estão vendo o que está acontecendo. E eu, como recrutador, eu trabalhei quase 30 anos, né? Eu me tornei eu tive uma expertise assim considerável, porque fiz isso várias vezes como recrutador e treinando pessoas, desenvolvendo pessoas. Eu participei de vários movimentos com o RH sobre as tendências. Então, quando eu falo para vocês hoje dessas etapas, eu falo exatamente por uma vivência prática, por aquilo que eu sempre fiz, né? E eu quero trazer isso para vocês, trazendo essa clareza, essa consciência. Olha só, já começo aqui, talvez falando de algo que alguns de vocês já participaram. Quem aqui que já participou ou já conversou com a Liz? Aliás, merece aqui um reconhecimento especial à Libs pela inovação. A Libs é uma empresa, pessoal, que ela sempre se inova. É interessante isso aqui, é uma empresa nacional, uma empresa brasileira altamente respeitada, uma empresa maravilhosa, uma empresa com uma capacidade de inovação incrível. E se você ainda não parou para entender, estude um pouco sobre a Libs, você vai entender muito sobre a indústria farmacêutica. A Libs fez um processo recentemente que deu um show de processo, porque ela começou, foram várias etapas, e os que foram aprovados, já estão, algumas pessoas já estão aprovadas, inclusive alguns mentorados nossos, né, estão aprovados. Um ficou sabendo ontem, fiquei muito feliz. O que que acontece? O processo seletivo da Libs, ele já começou com a Liz
passando por dinâmicas, depois 4 etapas de entrevista na fase final e depois compliance. Olha aí que negócio, parece difícil, mas não é. Se você se prepara, não é difícil, mas exige. Aí, se você vê o Axê, diga aí. Já diz assim, diga aí, conta sobre você. Vocês estão pensando que é simples? Não, você vai estar participando de uma etapa inicial, sabe com o quê? Com IA, com inteligência artificial. Aliás, gente, boa parte dos processos, né, onde você é analisado, você vê a parte comportamental em alta. Então, aqui já vai mudar aquela história. Olha, eu tenho tantos anos de trabalho na área eu sou experiente na área comercial, eu tenho tanto. Bom, isso está mudando o cenário. Hoje, se você não se preparar na parte de inteligência emocional, você lidar hoje com a parte comportamental para você enfrentar as primeiras etapas, você pode ter um excelente currículo, você pode não ser aprovado exatamente porque a IA pode, de alguma maneira, não reconhecer o que você tem nesse primeiro momento. Isso aqui é só para provocar você um pouquinho, porque é uma leitura interessante que se faz, vai muito além de um alinhamento técnico, vai muito além de algo que você fala de experiência, mas é muito mais isso, muito mais abrangente. Então, já trouxe aqui para que vocês possam. Agora, todos os laboratórios já estão assim? Não. Eu estou citando aqui dois que já estão assim, alguns estão caminhando. As multinacionais ainda não nesse nível, mas tem muita coisa para acontecer e já está acontecendo. Então, vamos continuar falando sobre isso. Agora, interessante, o que que as pessoas mais nos procuram? Atrás de quê? Se você participa aqui da comunidade Nexofarm, você pode observar que uma das coisas que as pessoas mais falam é: eu não consigo passar pela etapa, eu não consigo passar pela GUP, eu não consigo passar meu currículo, eu não consigo, eu tenho isso, mas não consigo. E automaticamente muitas pessoas nos procuram dizendo dessa dificuldade. Olha, vocês ajudam a olhar, fazer uma análise de currículo? Vocês ajudam o LinkedIn? A gente fala, sim, faço, mas confesso para você, gente, quando alguém fala exatamente sobre isso, eu fico até um pouco constrangido, porque eu falo, olha, não é só isso, não fique só aqui. É preciso ir além, porque nesse senso de você querer ser percebido logo de início, você tem que ter uma percepção de análise de currículo, você tem que ver se é uma plataforma, você entende que o primeiro passo, e é o passo decisivo, é você ser aprovado ali por uma plataforma ou pelo um processo inicial, e que é importante, mas não é só isso. Eu vou mostrar para vocês que não é. Um currículo. Um currículo é apenas essa chave que abre essa porta. E se você chega aqui nessa noite entendendo que o seu currículo e o seu LinkedIn, a sua plataforma, ou você dá o primeiro passo, define a sua vida, você precisa enxergar o que está após essa porta de entrada, que é o seu currículo ser percebido. A grande questão é que muitas pessoas ainda não tomaram consciência que nós temos hoje, dependendo da empresa, como aconteceu no Leads agora, 400, 500, 600, até 800 pessoas por uma vaga. Bom, Olivar, mas é tudo isso? Sim. Agora, todas essas pessoas estavam em condições? Não, não. Eu diria que 90% não tem essa chave de entrada. Existe uma multidão. Existe uma Pronto. multidão querendo a indústria farmacêutica. Uma multidão. E eu não sei se você que está comigo aqui nessa noite faz parte da multidão que também quer, mas querendo apenas a chave de entrada. E volto a dizer, a chave de entrada para a indústria farmacêutica, ser percebido por um robô, um currículo, um LinkedIn, é importante? É. Mas depois que você passar por isso, você vai encontrar um outro mundo. E esse é o mundo que eu preciso contar para vocês de forma transparente, de forma aberta. Não é um mundo, não é um mundo de monstros, é um mundo de técnicas, um mundo de habilidades, é um mundo de ajustes. Um mundo que você vai passar por etapas. E quando você está preparado, quando você vive isso de forma ajustada, esse mundo, ele deixa de ser assustador e ele começa a ser um mundo real. Então, eu quero só
trazer para vocês aqui essa consciência, né, e dizer que essa imagem bonita, ela consegue ensinar para a gente muitas coisas que acontecem para quem está preparado e para quem não está preparado. Aqui separa de verdade. Por isso que algumas pessoas entram num processo de seleção com aquele frio na barriga, aquele nervosismo, aquela tensão que às vezes perde de noite. Quantas vezes eu fui para um processo de seleção que as pessoas minha frente choravam ali. E eu sempre utilizei muito o lado humano e dizer, olha, é um sinal de responsabilidade. Mas hoje, mais do que nunca, eu tenho um papel de trazer clareza para você que essa consciência que você precisa de ter, que a, a indústria farmacêutica hoje é uma jornada de preparação de conhecimento. E isso é possível. Por quê? Porque quando você aposta tudo no seu currículo, quando você aposta tudo no seu LinkedIn só como porta de entrada, e eu lamento porque às vezes tem pessoas que tentam passar isso no mercado de uma forma tão valiosa, tão transformadora, e esquece que o processo ele vai até o final. Eu tive agora, nesses últimos dias, algumas pessoas que me procuraram que foram pessoas bem, mas quando chegaram na etapa final da LIBS, caíram no compliance. Eu até soltei lá na comunidade algo sobre isso para gerar essa consciência. Então, pessoal, o currículo sozinho, ele não aprova. O mercado, ele avalia um conjunto de fatores. E você tem que ter consciência que o mercado avalia a postura, o seu potencial, a sua capacidade de entrega, a sua experiência associada ao quê? A sua capacidade. Eu estava falando agora com uma colega nossa de trabalho, uma colega da indústria que tem 18 anos, nós estávamos conversando, e eu disse para ela, falei, olha, hoje está mais difícil para quem está recolocando no mercado farmacêutico do que quem está chegando agora. Então, se você que está comigo aqui agora, se você está chegando no mercado da indústria, eu quero dizer que para você está mais fácil quando comparado a quem já está dentro. Claro que aqui, gente, eu estou falando de forma geral. Se a pessoa está dentro do mercado e o mercado está buscando alguém para ser um consultor, um crescimento, essas pessoas nem processo normalmente fazem, elas são convidadas. Aí já é outro nível, é outra conversa. Eu estou falando de forma geral. Digamos que um colega que perdeu uma posição, ele foi desligado por uma reestruturação e ele não está preparado, ele não está nesse momento com essa mentalidade nova da indústria, ele tem muita dificuldade. Então, quem está chegando agora acaba que consegue ajustar isso melhor. E por quê? Porque tem algo simples nessa história. O que trava muita gente? O que trava muitas pessoas? Tem que entender isso, é que às vezes a pessoa não tem organização, não tem um preparo estratégico. A pessoa tem um baita currículo. Tem muita gente com um currículo maravilhoso que às vezes eu falo assim, como essa pessoa não foi percebida ainda? Como essa pessoa não conseguiu? Olha só, que currículo maravilhoso. Mas a pessoa, ela não conseguiu conectar, ela não conseguiu transferir esse preparo, esse currículo em uma ação estratégica. Ela não conseguiu se apresentar, ela não conseguiu ser percebida. O que você tem que prestar atenção é que o recrutador, ele não está só ouvindo você. Ele, ele está lendo você. E aqui eu quero chamar a atenção, vou perguntar para vocês aqui, todos vocês. Eu perguntei isso há pouco para minha colega, eu não sei se ela está comigo aqui, mas ela poderia confirmar o que eu disse. Eu perguntei assim, fulana, se eu olhar para o seu LinkedIn agora, eu consigo enxergar você? Essa pergunta eu vou fazer para você agora que está aqui comigo. Eu, como recrutador, se eu olhar hoje, agora, para o seu LinkedIn, eu vou enxergar que realmente quem você é. O seu currículo diz quem você é. Eu vou perceber quem você é. E se você sentar comigo aqui, olhando nos meus olhos, se você conectar comigo, em poucos minutos de conversa, eu vou conseguir enxergar o seu potencial. Como é que está a sua conexão com esse mercado? O seu networking, como é que está a sua mentalidade? Então, isso são coisas que
Isso deixa muita gente confuso, porque muita gente pensa assim: eu sou da área comercial, eu tenho isso, eu sou farmacêutico, eu sou bancário, eu trabalhei com tal área, eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos de venda, eu quero oportunidade. Gente, isso não conecta mais com a indústria farmacêutica. Então, essa mentalidade ela tem que mudar, porque hoje estamos falando de preparo do início ao fim. Quando você busca, dentro da indústria farmacêutica, iniciar uma jornada de carreira, e eu quero aqui incentivar, porque eu sou alguém que incentivo mesmo, a indústria farmacêutica ela é extraordinária. Sou muito grato à indústria. Eu faria tudo de novo, e quando eu ajudo, quando um mentorado nosso, essa semana nós tivemos dois aprovados, sendo aprovados, eu fico vibrando, eu ganho semana com isso, os meninos aqui sabem como eu fico feliz. Sabe por quê? Porque existem camadas. O processo ele acontece em várias etapas. Então existe a parte técnica. Olha, eu sou isso, eu conheço isso, eu tenho essa formação, eu sei, ok, muito bom. É uma camada. Como é que está o seu comportamento? É outra camada. A leitura comportamental são chamados soft skills. E a outra camada é a sua construção, o seu potencial. Então, olha só, você precisa de ter alguém para te ajudar, no sentido de técnica, ou seja, eu tenho experiência, eu sou da área comercial, eu já faço isso, eu trabalhei em tal área, eu venho dessa história, eu venho, ok, maravilhoso. Isso merece reconhecimento. Mas o seu comportamental, como é que é suas habilidades comportamentais? Como é que é a sua inteligência emocional? Como é que você toma decisão? Como é que você lida hoje com a de comunicação? Por exemplo, tem gente que fala assim, ó, a minha área forte é comunicação. Eu pergunto assim, ok, comunicação é forte? É. Se eu olhar seu LinkedIn, está atualizado? Você comunica lá? Não. Então sua área não é comunicação. Então, é uma construção. E isso ainda não está claro para a maioria das pessoas. Quando eu converso muito com gestores, da Libs agora, nós tivemos alguns locais com 600 700 candidatos por vaga. Sabe quantos tinham aquela chave que eu disse para vocês? Para entrar? 10%. Então, quando tem 500 pessoas concorrendo a uma vaga, inscrito em uma vaga, 450 não têm condições de concorrer. Porque não está fora dessas camadas. Aí, falaram, está muito difícil. Não, não é que está muito difícil. As pessoas estão despreparadas para isso. Eu vou tentar conectar você aqui com esse preparo. Você tem que entender que existe um preparo técnico. E a técnica, ela responde perguntas. Mas tem o posicionamento estratégico, que transmite força e direção. Então, tem muita gente que vai em busca da indústria farmacêutica apenas com preparo técnico. Ok, é importante? É. Mas e a parte estratégica? Eu posso dizer que hoje o mundo está mais para os estratégicos do que para os técnicos. E aí? Como é que fica esse negócio? Posicionamento, o seu posicionamento profissional, o seu posicionamento como alguém que está buscando carreira profissional, ele é construído sobre quatro pontos básicos, são quatro clarezas. Eu vou perguntar para você. Eu quero que você responda para você quem você é profissionalmente. Olha, eu sou profissional formado em marketing. Maravilhoso. Eu sou um profissional com 20 anos como representante, vendedor, campeão brasileiro, papá. Maravilha. Então, você, profissionalmente, você tem uma história. Eu sou um farmacêutico, eu sou nutricionista, eu sou economista, eu sou engenheiro, eu sou agrônomo. Você pode ser muita coisa e você tem que valorizar quem você é. Só que, por que você quer a indústria farmacêutica? Aí já começa a ter uma diferença. E essa pergunta eu sempre
Eu sempre faço aqui quando eu converso com alguém, e o recrutador normalmente faz. E aí, qual é a sua motivação? Por que você quer a indústria farmacêutica? Qual é a sua resposta? O que que você passa quando você fala isso? Aqui já começa a mudar um pouquinho dessas camadas. O que que você entrega? E para onde você está indo? Se você parar para entender com profundidade esses quatro pontos aqui, esses quatro pilares, você vai entender que isso aqui diz muito sobre posicionamento. E é isso que falta nas pessoas às vezes. Não é currículo que falta, não é força de vontade, é posicionamento. Deixa eu dizer para vocês algo importante. Narrativa não é você chegar e contar a sua vida para todo mundo. É você dar sentido à sua trajetória. Eu vou repetir isso aqui para você. Se tinha algo que me incomodava, e quem já fez treinamento comigo dos processos de entrevista, eu tenho uma régua lá em cima, as pessoas falam que é mais difícil treinar comigo do que com o recrutador. Juliana, essa semana aconteceu isso com uma das pessoas. Eu treinei uma pessoa na segunda-feira, e nós ficamos até mais tarde treinando, e ela fez entrevista ontem, e ela disse, Olivar, foi mais difícil com você do que propriamente com o gestor. Eu disse, mas esse é meu propósito. Sabe o que que é difícil, pessoal? É um recrutador sentar diante de alguém, conversar com essa pessoa e a pessoa tentar contar a vida. E recrutador, gestor, ninguém, RH não quer saber da história da vida de ninguém. É terrível quando você tenta conversar com alguém e a pessoa tenta passar história de vida. Então, a primeira dica aqui, o primeiro insight para você é, em uma entrevista, em um posicionamento, um processo de seleção, não queira contar a sua vida. Narrativa não é isso. É dar sentido à sua trajetória. É dar sentido quem realmente você é, onde você quer chegar, quais são os seus sonhos. E você faz isso quando você utiliza a habilidade comportamental. E é aqui que muita gente está perdendo a oportunidade. Se você olhar dentro de uma escala, quem não organiza a sua narrativa, quem não organiza a narrativa, deixa o recrutador interpretar sozinho. Então, quando você é alguém que você quer contar tudo que você tem, ou chegar e chama isso, abrir aquela caixa de ferramentas e mostrar todos os seus recursos, você não se organiza. Você vai deixar que alguém interprete quem você é. E você perde o controle da percepção que você gera. Aí, pessoal, eu quero dizer para vocês, eu vou abrir um parênteses aqui para falar, sabe aquele negócio se fosse gravar um vídeo? Eu não consigo ver vocês todos aqui agora, mas eu vou perguntar aqui. Quem aqui já teve um frio na barriga e já ficou horas tentando gravar um vídeo para MS ou para o Grupo Eurofarma, algumas empresas, o Ipera, e Axê? Eu tenho Eu fui pra certeza que Xê. Axê. Eu fui Já, pra Xê. dá frio na barriga ou não dá? Dá frio, tu começa a falar, de repente tu não sabe mais o que falar. Aí tu não olha pra câmera, aí tu olha pra câmera demais. Aí tu mexe a mão demais. É tudo junto. Eu tentei Dá. gravar em pé, eu ficava balançando para um lado e para o outro, ia para trás, sentada. Aí não dava para ficar muito, tipo, solto na cadeira. Aí eu falei com o André, Uhum. mostrei um vídeo que eu tinha feito. Aí ele falou: Não, já que acho que precisa fazer isso, isso e aquilo. Daí eu refiz o vídeo, aí deu bom. Uhum. Daí ele falou: Não, ele falou: "Meu, ficou muito melhor do que o outro, com certeza." Mas dá frio, tá? É bem Frio, complicado. dá. Dá. Então, olha só. Obrigado, Jaco. Obrigado por você trazer isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu já recebi vídeos de pessoas que visivelmente decoraram o texto. Até as pausas, assim, falam. Ou você hoje utiliza tecnologia para você botar o texto ali e você vai falando. Você sabe o que eu estou dizendo. Você acha que quando você faz isso, você passa por uma avaliação de IA? Sabe quem avalia vídeo hoje de vocês? Sabe quem faz? Não são pessoas, não são recrutadores. Você acha que os gerentes, os gestores de RH vai ficar avaliando 800 vídeos?
Você acha que isso acontece? Você sabe que quando você grava um vídeo que você manda para a empresa ali, que é a sua apresentação, quem vai fazer uma leitura ali vai ser o IA? E ele vai pegar e vai ver que você está lendo, vai ver que você não tem uma dinâmica e você ficou horas ali decorando, decorando, faz assim até assim com a cabeça para olhar o texto e você simplesmente vai ser descartado sem ser percebido. Agora, eu já vi gente que trava, que solta, mas que fala com as palavras. E sabe o que que acontece? São aprovados, porque tem intenção. Deixa eu falar para vocês aqui. Quando eu comecei a gravar aqui, hoje eu gravo, eu faço palestra para muitas pessoas, eu tenho uma facilidade para isso, mas eu tive que aprender a gravar vídeo, gente. Hoje eu gravo muitos conteúdos. Vocês acham? E sabe quais são os meus melhores conteúdos vídeos? É quando eu leio, eu paro, fecho o olho e falo, "Ah, vamos, e saio. Não estou falando de perfeição, estou falando de percepção. Então aqui vai a primeira dica para você. Sai fora de decorar texto para vídeo. Pega um roteiro, leia, faça um roteiro, ok. Leia, fecha o olho, mentalize. Abre, lê novamente, mentalize. Abre, leia novamente, mentalize. Vai, toma um café, uma água, dê uma volta, anda 10 minutos, respire fundo e volta. Eu vou falar esse negócio e solta. Você vai fazer o vídeo muito melhor, e vai comunicar muito melhor quem você é. E você não vai sofrer essa angústia de ficar horas decorando. Eu estou dando para vocês um exemplo. Talvez muitos aqui não entenderam isso aqui ainda. Você tem história. Todos nós temos a nossa história. E são histórias que merecem muita atenção e um valor. Gente que tem história dentro de empresas de sucesso. Gente que tem história, e você tem que valorizar quem você é. Você tem que olhar para você e dizer: eu sou alguém que tem o meu melhor, eu faço o meu melhor. O problema é que a gente não sabe contar quem somos. Todos nós temos algo lindo. E quando eu vou treinar as pessoas no processo de seleção, quando normalmente eu faço uma preparação, eu faço uma dinâmica de preparação quando alguém vai fazer um processo seletivo, às vezes eu gasto horas para a pessoa entender o que é método STAR na prática. Então, a grande questão para você que está buscando entender hoje sobre contar história, quem você é, o seu valor, você precisa ter metodologia. Eu já dei essa aula sobre método STAR. Claro que hoje eu estou falando para você que o método STAR ele resolve, é uma técnica que resolve. Eu tenho uma pessoa que eu posso falar isso, eu posso falar nome, porque foi talvez um dos cases lindos que eu tive no meu processo de desenvolvimento de pessoas, foi quando eu designei Kevin, que hoje ele está na AstraZeneca, mas quando ele me procurou, ele foi muito sincero, falou assim, Olivar, alguém me recomendou o seu trabalho, mas eu falo a verdade, eu não acredito muito nesse negócio de desenvolvimento de mentoria. Eu disse, Kevin, obrigado por você me procurar, obrigado por você ser tão sincero comigo. Agora, da mesma maneira que você não acredita, eu tenho que dizer para você que eu venho de mais de 30 anos fazendo isso, eu faço isso aqui por prazer e porque eu confio nas pessoas. O que que você espera, então, que eu possa te ajudar? Ele falou assim, eu quero sair de onde eu estou para uma grande empresa, eu quero pegar uma big company. Meu sonho é trabalhar numa multinacional. Eu falei, se você acredita e você sonha com isso, a gente tem que trabalhar em cima dos seus sonhos. Pessoal, foi talvez um case assim bonito, porque eu mesmo, isso me contrariou o que eu falo. Quando você tem uma vaga fora do seu eixo, é difícil você concorrer. Por exemplo, eu sempre falo, olha, procure priorizar vagas onde você mora, até porque as empresas exigem isso. Nessa situação, surgiu uma vaga, ele estava num laboratório nacional, surgiu uma vaga na AstraZeneca, a 600 quilômetros da cidade dele, e a vaga era para ser consultor e ele era um representante retail, ou seja, ele estava totalmente desconectado. Eu disse, amigo, vamos preparar.
E eu entrei com esse negócio chamado método STAR e contei uma história e fiquei com ele horas fazendo simulações. Eu falei, cara, se você utilizar isso numa entrevista, no mínimo você vai entrar na cabeça desse gestor. E eles vão se conectar com você. O que que aconteceu? Ele fez isso. E ele venceu todas as barreiras e hoje ele trabalha na AstraZeneca. Ele foi contratado. 600 quilômetros, ele saiu de retail de um representante básico de entrada para estar hoje como consultor de linhas especiais, que é alguém que só entra com muita experiência depois de alguns anos. Então, metodologia e fase. Então, o que que ele fez? Ele pegou a história dele, aquilo que ele tinha, e ele contou isso de forma organizada. Método STAR faz isso. Claro que eu vou falar aqui para vocês método STAR, mas só para vocês terem uma ideia, isso aqui, método STAR, é tema de uma aula como essa que eu estou fazendo com vocês. Então, aqui jamais eu vou conseguir passar para você aqui hoje. Eu só estou dizendo que o método STAR, eu não consigo aqui. Ju, você consegue ver para mim uma enquete quantas pessoas que conhecem o método STAR, que está aqui? Pergunta aí no chat para mim, por favor. Só para que eu possa ter uma noção. Porque, se dependendo do dia, eu posso dar essa aula para as pessoas. Os meus mentorados eu dou essa aula. Mas eu posso um dia dar essa aula aqui para o pessoal, tá? O método STAR, pessoal, ele pega as suas experiências, quem você é, e ele estrutura a sua fala, o seu direcionamento, e você, quando vai para um processo de seleção, utilizando com metodologia, você consegue mais. Eu vou perguntar aqui com vocês, eu não estou vendo todos vocês, até porque eu não vejo mesmo, estou vendo a minha tela. Se tiver alguém aqui que já conhece, já utilizou o método STAR, abre para mim o microfone e fala para mim, por favor, me ajuda aqui. Alguém que já utilizou o método STAR o conhece. Ninguém conhece aqui nesse grupo? Bom, se ninguém conhece, olha que baita oportunidade para vocês conhecerem. Muito, muito. André, depois faz um levantamento, André Ju, com o pessoal lá na comunidade, se o pessoal um dia quer uma aula sobre isso aqui, tá? Porque o pessoal, gente, não pode ficar sem conhecer isso aqui. Se você vai para uma entrevista sem uma metodologia dessa aqui, você se torna mais um. Você vai ficar, eu diria, enlatada a sua voz. É ruim eu falar isso, mas isso é sério, tá? Não, o método STAR é o milagre, não. Ele organiza tudo. Então, isso aqui é importante demais, tá? Merece atenção. Quando você tem metodologia na sua fala, até as experiências simples, elas ganham força quando elas são bem estruturadas. O segredo é esse, tá? Então, hoje eu não vou aprofundar nisso aqui. Como eu disse, isso aqui é tema de uma aula, de um seminário. Eu apliquei isso aqui sempre, ensinei para muita gente, ensino isso até hoje, mas merece uma atenção. A gente, às vezes, a gente esquece das nossas experiências. Às vezes a gente também apenas utiliza aquilo que você fez, sempre fez e fez bem. Mas a gente tem que entender que a gente precisa fazer com que tudo que nós temos e tudo que a gente apresenta, isso possa de alguma maneira gerar valor. Às vezes você é alguém que sempre trabalhou no varejo, você é alguém que trabalhou com metas, com relacionamento com o cliente, com a área comercial, você, OPME. Aliás, eu perguntei na comunidade Nexo, não encontrei. Eu precisei, um gestor me procurou, Olivar, me ajuda a arrumar alguém que tem experiência. Eu falei, olha, pode ser alguém que já tem experiência na indústria? Pode ser, mas tem que conhecer o PME. Sabe, trabalhar dentro de centro cirúrgico. Gente, salário alto. Ó, uma baita oportunidade. Alguém que saiba ter uma. Isso aqui é alguém que tem uma leitura técnica. Então, pessoal, às vezes você vem de varejo, de vendas, de uma posição de liderança, de gestão. Olha quantas coisas que você carrega. Você vem de um banco, você vem de uma farmácia, você é um farmacêutico, você é um administrador, você é alguém que já teve uma experiência de vendas, você é alguém que já trabalhou em um hotel, você é alguém que já trabalhou na área de saúde. Quantas coisas que você pode entregar? Você não precisa ter começado na indústria farmacêutica para gerar valor nela.
Isso eu falo, eu deixo muito claro, pessoal. Existe um grande equívoco quando fala assim, olha, eu não tenho experiência na indústria, só entra quem indica. Não é assim. Não é assim. Hoje, como alguém que tem uma vivência, hoje, graças a Deus, eu tenho uma pessoa, eu tenho reconhecimento por todo o Brasil, as pessoas me conhecem, sabem da minha trajetória. Quando indica alguém, tem um peso, mas não resolve. Não pense que eu indique as pessoas entram, não resolve. E quando alguém prometer para você que indica e resolve, eu desafio. Não é verdade, porque RH não engole isso. Se você não for bem em RH, eu tive um jantar com um gerente. Vou falar aqui da MS na semana passada, um amigo meu, e nós conversando, ele falou assim: Olivar, tem coisas que fala da MS que não é verdade. Tem coisas que não é negócio de idade. Ele falou, idade, sim, mas dependendo se a pessoa for muito bem no teste, a gente consegue até organizar algumas coisas. Eu tenho esse exemplo de uma pessoa com 50, falou, se esse cara tivesse sido bem no teste, eu contrataria. Se o cara não for bem no teste, não vai. Agora, pessoal, tem muita gente que não consegue transferir a bagagem, o conhecimento, transferir isso em valor. Fica enlatado. Então é preciso a gente entender e enxergar que hoje, com a competitividade da indústria farmacêutica, isso está gerando, se você se prepara, gerando oportunidades. Você tem que olhar como área de oportunidade e não como barreira. Eu quero dizer para vocês que tem um ponto fundamental. Grandes candidatos, gente boa, muita gente que teria tudo para avançar, mas chega num determinado momento que o nervosismo trava tudo. Quantas pessoas que eu já recebi que eu olhava o currículo e falava assim, esse cara é muito bom. Eu olhava o currículo e falava, olha quanto essa pessoa é. Quando a pessoa chegava diante, e eu lembro bem que foi uma das últimas contratações que eu fiz foi no Rio de Janeiro. Eu estava lá na Barra e eu estava entrevistando. Chegou uma pessoa muito bem recomendada, um currículo maravilhoso, mas ficou tão nervoso porque a pessoa estava passando, era um pai de família. Gente, a necessidade, aquela, o aperto, isso faz as pessoas às vezes ficar tenso. Eu sempre falo que o nervosismo não é defeito, o nervosismo é virtude, porque diz que você cobra tanto de você, você tem tanta responsabilidade que você pode ficar nervoso. Só que boa parte do nervosismo é falta de clareza. É você não entender o que está por trás. É você não entender o que precisa ser feito. Ou pessoas que têm tudo para dar certo, mas têm respostas rasas e genéricas. Ou seja, quando vai para bater o pênalti, chuta para fora. Quando vai para você decidir, você vai raso, é genérico. Ou você tem medo de posicionar com força. Aí entra a parte comportamental, alguém que tem uma dominância baixa, alguém que tem, às vezes, uma influência baixa. Eu, normalmente, quando eu identifico isso nos candidatos, eu trabalho isso, porque eu sei que lá na frente isso vai pegar. Ou alguém que tem excesso de improviso, quer contar demais, quer falar demais, quer encantar demais, quer abrir a caixa de ferramenta de uma só vez e acaba ficando pelo caminho. Muita gente não reprova por falta de potencial. Reprova porque não consegue mostrar o potencial que tem. Eu vou ler de novo para você isso aqui. Aliás, 5 segundos para você ler para você mesmo. Muita gente não reprova por falta de potencial. Reprova porque não consegue mostrar o potencial que tem. Eu não sei como é que é o seu potencial, mas utilize o seu potencial a seu favor. Eu quero que você tenha consciência que um currículo, ele é porta de entrada. O LinkedIn é reforço de imagem. Isso é importante, falar a verdade. Isso é muito importante. Mas a entrevista, ela confirma ou ela derruba tudo. Aí quando eu vejo alguém falando, seu Olivar, você
Eu queria só LinkedIn e currículo. Você me ajuda? Você me dá uma consultoria sobre isso? Sim, mas eu sou muito sincero. Eu falo, olha, você quer para quê? Não, eu nunca consigo entrar na indústria, ninguém me percebe. Eu nunca... Ok, mas não resolve sua vida. Teve uma pessoa que me chamou aqui durante o processo, pediu alguma dica, mas falou assim, "Olha, eu não quero ser, eu quero tocar." E perdeu a oportunidade na Libes para ela mesma, porque ela estava dentro, mas perdeu para ela mesma. Eu lamentei que a pessoa precisava. Então, pessoal, eu quero que você saia dessa aula aqui hoje consciente que o que está acontecendo na indústria farmacêutica é muito novo. O que está acontecendo é para gerar oportunidade e não para fechar carreiras, não para impedir sonhos. Eu sou alguém entusiasta. Eu aposentei na indústria farmacêutica, eu fiz a minha carreira na indústria farmacêutica, eu formei os meus filhos, eu vim de uma família pobre, difícil, eu construí a minha vida dentro disso. Então, quando eu falo da indústria farmacêutica, eu falo com paixão. E aqui eu posso, você pode olhar aqui, eu tenho reconhecimentos aqui pelo Brasil, fora do Brasil, fui reconhecido mundialmente como gestor. Eu tenho um prêmio aqui de só eu tenho no Brasil. Se você ler meu LinkedIn, você vai ver lá que eu ganhei entre os 4 gestores do mundo no desenvolvimento de pessoas. Isso para mim significa muito? Não. Isso significa que eu consegui estabelecer os meus sonhos. E hoje, quando eu paro para falar com vocês, eu falo exatamente encorajando a você a viver o seu melhor através dos seus sonhos de forma organizada. De alguma maneira, isso tem que mexer com você. Talvez você seja, ou você esteja agora, desesperado com você mesmo, achando que o mundo, que a sua carreira profissional está no fim, achando que o mundo se fechou para você, achando que não tem mais oportunidade e cheio de crenças limitantes. Eu quero dizer para você que os nossos pensamentos, eles conduzem os nossos sentimentos levam a gente a comunicar quem realmente somos. E a nossa comunicação fala de nossas crenças. Isso é muito sério. Não adianta você ter um currículo maravilhoso, mas você ter uma percepção do seu LinkedIn fraco. Não adianta você ter 2, 3, 4, 5 títulos e chegar mal numa entrevista. Tudo que precisa acontecer, tudo que precisa realizar, você tem que ter uma conversa de forma estratégica. Você tem que ter clareza do que você faz. Você tem que parar de improvisar. Às vezes, tem alguns pontos que me incomodam, pessoal, eu confesso para vocês, porque dói lá dentro. Não porque a pessoa quer, mas é porque falta, às vezes, informação. Quando eu vejo alguém falar assim, só entra na indústria por indicação. Não é verdade. Só entra na indústria quem está lá. Não é verdade. Entra na indústria quem se prepara. Eu não estou dizendo que não existe validação. Validação é diferente de indicação. Indicação é dizer assim, eu vou escolher aqui, vou pegar o nome aqui, Wellington Marcos. Não sei se o Wellington está me escutando, mas é o seu nome que está aqui na minha tela, viu, Wellington? Olha, eu falo para o gestor, olha, eu tenho um cara aqui muito bom, o Wellington Marcos, eu vou indicar ele para você. O Wellington chega lá, ele não consegue nada. Você acha que ele vai passar pelo RH? Aliás, ele queima o gestor. Então, hoje, é preparo, gente. Hoje é clareza, hoje é estratégia. Hoje é você ter consciência dessa competitividade. É uma competitividade alta, mas de muita gente despreparado. É você disputar um campeonato e que tem muitos times que não treinam. É mais ou menos isso que está acontecendo hoje na indústria farmacêutica. Eu não sei se você faz parte daqueles times que não treinam e quer ganhar campeonato. Nunca! Você jamais vai conseguir o seu espaço na indústria se você não se prepara. E aí enche de crenças,
Olha, a minha idade, o meu currículo, a formação só tem experiência. Não é verdade. Claro que tem que ser coerente. Vou citar aqui o exemplo da pessoa que eu conversei agora há pouco. Antes daqui, a pessoa tem 52 anos. E nós temos que ter clareza que uma pessoa de 52 anos, hoje, ela é menos competitiva no mercado quando comparada a alguém de 30 anos. Porque a indústria farmacêutica é de carreira. E o mercado está aberto para quem se posiciona como carreira. Agora, tem vagas que é para gente desse perfil. Então, nada está acabado. O que está acabado, às vezes, é a mentalidade. O que está acabado são as crenças. Porque a crença ela acaba para alguém que tem 50 anos, para alguém que tem 28 anos, para alguém que tem uma pós-graduação e alguém que tem apenas a graduação. Agora, tem pré-requisitos. Você precisa de um curso superior. Por enquanto, ainda não tem como pré-requisito o idioma, o inglês, por exemplo. Não tem como pré-requisito. Dependendo da função, eu falo muito dos meus mentorados. Quer crescer, quer um nível de gestão, nível de gerência, que eu tem que estudar. Tem que fazer o inglês. Hoje, para entrar ainda, não. É um diferencial para quem tem. Eu quero trazer para vocês aqui algumas coisas interessantes para você ver como é que você está. Você precisa revisar a trajetória e identificar seus diferenciais. Quais são os seus diferenciais hoje? Você precisa ajustar seu currículo LinkedIn com intenção. Uma dica aqui, gente, para cada vaga tem que ter um currículo, tá? Para cada empresa, tem que adaptar. Aqui o currículo padrão para todo mundo, esquece. Se você faz isso, você já está fora do eixo. Você precisa construir uma narrativa coerente. Você precisa montar um banco de histórias com metodologia como está. Você precisa treinar sua postura, sua comunicação. E comunicação não é fala. Comunicação é quem você é quando você não está presente, como as suas redes sociais, o seu LinkedIn, o seu Instagram. Você trabalha com médicos. Você é alguém que só posta bobagem. Nada contra. Respeita. Mas eu tenho que ser honesto com você que busca informação. Informação é um lugar de saúde. É o lugar que alguém se posiciona. Você está entrando no mercado, você está buscando um mercado que trabalha com vidas. Você tem que ter uma conversa de alguém que fale de vida, que fala de bem-estar, de saúde. Você tem que ter uma mentalidade de crescimento. Tem muita gente boa tentando, mas está ficando fora. Gente que fica fora porque tem esforço sem estratégia. Porque corre o campo inteiro numa partida de futebol, mas não tem tática de jogo. Está parecendo o meu time. Eu vou contar para vocês, meu time é o Cruzeiro, perde para todo mundo ultimamente. O segundo time mais caro do Brasil não está ganhando de ninguém. Tem muita gente que tem bagagem, mas sem tradução. Tem muita gente que tem narrativa, mas sem força. Tem muita gente que tem tentativas repetidas, mas não muda a rota. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A indústria farmacêutica não respeita quantidade, ela respeita qualidade. Eu já vi algumas pessoas pelo Brasil falam assim: olha, eu estou tantos anos tentando, mas nunca tive oportunidade, nem passa da primeira, e nunca vai passar mesmo. Mas também não tem humildade para dizer assim: o que que está errado em mim? O que que eu preciso fazer para que eu possa mudar? Você pode tentar um ano, dois, cinco, 10 anos, e você não vai entrar. E não vai mesmo. E você pode tentar uma vez e entrar. Depende da organização. Depende da clareza que você tem. Quem quer entrar na indústria farmacêutica não pode mais improvisar. Isso tem que ser muito claro. Preparo com o método, muda o resultado.
Eu vou dizer para você novamente. Preparo com método muda resultado. Isso não é sobre a indústria farmacêutica, pessoal. Isso é tudo na vida. Eu tenho uma pessoa que faz mentoria comigo, é um gestor, ou uma gestora, ou um gestor, é alguém que faz, que é de uma grande multinacional, e essa pessoa era um atleta profissional a nível de seleção. Hoje é líder de uma empresa multinacional. Eu ajudo essa pessoa. E eu utilizo muito o esporte com essa pessoa, porque ela enxerga claramente o quanto o método no esporte ele faz resultado. A carreira, a vida é assim. Outro dia, eu recebi aqui mesmo de um dos mentorados que eu fiquei muito feliz por isso, que meu nome já aparece sendo recomendado pela IA como alguém de referência, de seriedade do que faz na indústria farmacêutica. Eu fiquei muito feliz. Mas sabe por quê? Porque desde quando pensava em entrar lá atrás, quando eu já pensava, quando eu estava dentro da Pfizer, pensando em viver isso aqui, eu já estava estudando, e quando eu saí, eu fui atrás de cursos e certificações. Então, eu não faço isso aqui por curiosidade. Eu faço com método, com profissionalismo, e o resultado vem. Nós estamos com um índice de aprovação alto. Pessoas, nossos mentorados têm chegado às finais dos processos, alguns já sendo contratados, sabe por quê? Porque a gente aplica metodologia de ensino para as pessoas. Então, pessoal, você que está buscando, você tem que pensar nisso. Não pode apenas ter como âncora o seu tempo de experiência no mercado ou seu currículo. Pare com isso. Veja isso aqui. Olivar quis fazer esse vídeo recado porque queria que você visse e não só ouvisse a minha gratidão, a minha alegria e a minha felicidade em receber agora a resposta da Essilor como aprovada no processo de consultor óptico. E eu não tenho palavras para lhe agradecer por tanto, por tudo isso, porque era um sonho e hoje está sendo real. Então, muito, muito, muito obrigada a você e a toda a equipe. Estou aprovada no processo. Encerrar o ano com esse tipo de mensagem realmente emociona. Eu sei o quanto houve esforço, quanto houve empenho, quanto houve dedicação. Esse sim significa muito para o nosso mentorado, mas significa muito para nós. Porque quando nós falamos de mentoria levada a sério, esses são as nossas grandes realizações. E para aqueles que continuam buscando oportunidade, a minha palavra para você é que você, pelo mesmo descanso agora, se prepare para viver novas experiências em 2026. Você tenha um excelente final de ano. Todas as vezes que eu vejo isso aqui, eu me emociono. Essa menina, quando nos procurou, ela estava há 4 anos buscando oportunidade. E ela disse: eu não posso pagar. Não posso pagar a mentoria. Conversei com o André, com a Ju, e na época, nós falamos: não, tudo bem, faz com a gente, nós vamos te ajudar. 4 anos e ela não desistiu. E nós fechamos o ano de 2025 com esse presente. Foi um presente, entre os grandes presentes que eu recebi na minha vida. Porque hoje ela está trabalhando com salário, com a vida dela, é uma pessoa que tem responsabilidade familiar. Valeu a pena. Preparo com o método pessoal muda resultado, muda a história, mudou a vida da Teresa. Ela tinha tudo para desistir e jogar tudo por terra, tudo que ela queria, mas ela não desistiu. E nós
Eu creio que nós fomos achados por Deus para ajudar essa menina a realizar o sonho. E exatamente ontem, mais um presente foi esse aqui. Esse aqui nem foi anunciado ainda, já podemos falar porque ele já está aprovado. Esse rapaz nos procurou também, veio de banco, ultimamente mexia com vendas de seguro. Pai de família, vivendo um momento difícil, e ele está na mentoria comigo. Nem acabou a mentoria, mas ele escreveu no Libs e eu falei, vamos lá. E eu encostei com ele, nós tivemos horas. Quando ele foi fazer os processos, cada processo eu conectava com ele antes, treinei ele. Ansioso, tive que controlar muitas vezes a ansiedade dele, com medo, com medo. Eu disse, cara, você é bom, você vai, vamos lá, acredita. Não, ele vai, mas não vai. Calma, vamos lá, vamos lá. Semana passada chegou o pedido dos exames médicos dele. Processo longo, árduo. Nós estamos celebrando porque método também, organização. Então, pessoal, não tem presente melhor. Eu sou um profissional que eu tive muitas conquistas ao longo da minha vida. Ganhei vários prêmios nacionais, internacionais, ganhei prêmios nos Estados Unidos, vários concursos. Mas nada se compara quando você vê um ser humano que está precisando de um suporte. Que você é instrumento de Deus para esse suporte acontecer e mudar a vida de uma família. Esse é o sentimento meu do time Nexo. André e Ju, nós somos um time que temos um propósito de ajudar pessoas a viver isso. Então, é muito bom compartilhar com vocês isso aqui. Muita gente entende parte do caminho. Muita gente acha que o caminho é apenas você fazer algo ali inicial. Não. O desafio é você organizar tudo com método. É tudo com método. E eu pergunto, é possível fazer isso sozinho? Eu diria que hoje, no contexto atual, é possível sim. Mas é muito difícil, porque você está muito concorrido. Foi para isso que nós desenvolvemos um trabalho chamado Mentoria do Futuro Propagandista. Foi desenvolvido para ajudar pessoas, para estruturar as pessoas e dar estrutura mesmo aquilo que estava, às vezes, fragmentado, como aconteceu na vida dessas pessoas que eu acabei de trazer para vocês. Nós temos uma jornada de 4 meses de encontros semanais. É algo que fica muito aberto para quem quer avançar. Diferentemente, eu procuro ter esses encontros comigo. É um acompanhamento bem direcionado, dando estrutura, dando método, dando direção, aumentando a chance para as pessoas viver as melhores experiências dos processos seletivos. E são baseados em habilidades comportamentais, habilidades técnicas. A gente trabalha isso, habilidades que você consegue estabelecer um nível de segurança, por exemplo, habilidade de seleção. O quanto isso faz diferença, o quanto você treinar alguém. Eu já tive gente que eu treinei essa semana, foi essa semana, eu passei por isso. Aí a pessoa vem e fala assim, Olivar, foi até mais fácil do que foi treinar com você. Eu falo, o propósito é isso mesmo, tem que ser mais fácil. Então, pessoal, a gente estabelece pilares. Se você busca entender essa jornada, pense nos pilares que você precisa. Você precisa de estabelecer um pilar, independente por onde você vai buscar ajuda, independente com quem você vai buscar ajuda, independente de como você vai, às vezes você quer fazer isso sozinho. Faça sozinho, não deixe de estabelecer um pilar que você precisa é ter a mentalidade de propagandista. Você precisa entender o que a indústria realmente busca, qual é o papel de um representante, como ele pode destacar no campo. Se você tem que buscar isso. Hoje, você busca isso de forma tranquila. Se você for buscar alguém para te ajudar, pense em alguém que entregue isso. Aqui, eu faço essa mentalidade.
Você tem que ter mentalidade propagandista, você tem que ter domínio das aplicações, você tem que pensar que você tem que ter um currículo, você tem que ter um LinkedIn que atrai, você tem que ter que seja alguém que consegue conectar com os recrutadores, você tem que ser alguém que seja hábil nas entrevistas, alguém que tenha confiança e nas simulações, alguém que chegue nas entrevistas com autenticidade, com preparo e com segurança. Então, mais um pilar. E um outro pilar importantíssimo. Eu vou falar para vocês hoje dois pilares fundamentais hoje das competências. Esse comportamental, que é você desenvolver a resiliência, a disciplina, uma comunicação de alto impacto para você não parar nos primeiros nãos. Tem muita gente que, quando recebe um não, recebe aquela devolutiva, que normalmente ela vem feita por um IA, e ela é quase que padrão, ela dói, e a pessoa quase para, quase desiste. Eu quero dizer, não faça isso. Não faça isso. Se prepare. Busque alguém que te ajude você nesses pilares, porque às vezes você ficou em algum desses pilares. Isso não diz sobre você na totalidade, diz que em alguma área você precisa organizar. Quando a gente estabelece uma jornada de preparo, quando a gente estabelece uma jornada de cuidado, a gente pensa exatamente que um currículo pronto e validado para processos seletivos é necessário. A gente pensa nisso. Um LinkedIn bem posicionado que aumenta a chance de ser chamado e que você é percebido, a gente também pensa. A gente oferece estratégias para você vencer a plataforma e você ultrapassar essa barreira dos processos seletivos. A gente está aqui fazendo isso. Dá para você segurança nas entrevistas, nas dinâmicas, com respostas estruturadas, que você chegue de forma autêntica, que você seja percebido de forma diferente. A gente tem isso. Um treinamento para entrevista com validação de vídeos de forma muito prática, de forma real. Uma clareza desse caminho até a sua aprovação, até a celebração final. A gente segura isso, a gente não pode sair falando, a gente não fala. Mas é bom quando você vê um candidato seu, um você treina na final ali. E às vezes a pessoa tem aquela ansiedade, precisa dizer, calma, calma, é assim. Você precisa compreender o que está por trás da indústria farmacêutica, qual o treinamento prático da propaganda médica. A gente faz isso. Então, essa é a nossa responsabilidade para contribuir com aqueles que querem viver o sonho da indústria farmacêutica. Eu, eu, eu tenho aqui uma cereja do bolo para vocês. De verdade, eu estou apaixonado com isso aqui. Eu não conheço, nós investimos nisso aqui para oferecer para os nossos mentorados aquilo que transforma a forma das pessoas encontrar vagas e viver a carreira de preparação na indústria farmacêutica. André, você consegue, eu vou falar aqui, mas você consegue mostrar para o pessoal? Você consegue compartilhar o seu computador aí? Seria bom se você conseguisse. Consigo, Olivar. Consigo sim. Então, Deixa faz eu o seguinte, mostra me para o pessoal. que a tela está Gente, aparecendo aí para você já. não, eu vou parar de compartilhar aqui e você compartilha aí, pode ser? Tá bom, já estou compartilhando. Acho que é porque as duas estão ao mesmo tempo. Preparei, preparei. Tá aparecendo aqui. André, Parece... pessoal, deixa eu só falar aqui, pessoal. Eu tenho um carinho com isso aqui, gente. Sabe por quê? Porque você tem as vagas de todo o Brasil na palma da mão. Você tem tudo na palma da mão. André, conta para eles como é que isso acontece, como é que as pessoas fazem, o que essa plataforma pode fazer para as pessoas. Legal. Olivar, a gente desenvolveu a Nexo PharmaMed e, gente, boa noite, inclusive, né? Faço parte da equipe do Olivar. Eu fiquei mais quietinho aqui porque eu tô com um problema no áudio, mas estamos aqui falando pelo celular. Gente, a gente desenvolveu a Nexus Pharma Med para ser um suporte complementar na jornada dos nossos mentorados. E isso tem sido muito efetivo. Até agora, os feedbacks têm sido muito positivos, porque a gente percebe hoje a dificuldade de ter a centralização de vagas em um lugar só. A gente tem vaga hoje no LinkedIn, EasyRH, MS, no Careers, alguma coisa, não lembro o nome, da AstraZeneca e outras demais. Vagas ali da Johnson Johnson, que é uma outra plataforma, várias plataformas diferentes, e você às vezes fica com
tantas possibilidades que você fica perdido e às vezes até deixa passar vagas que poderiam ser oportunidades incríveis na sua vida. E a gente decidiu centralizar isso tudo aqui para os nossos mentorados. Acaba que, querendo ou não, isso aqui facilita a sua vida, economiza muito seu tempo, porque você não precisa ficar pesquisando em vários lugares, e você consegue também gastar tempo com algo que realmente importa, que é estudar, se aplicar para outras oportunidades. Então aqui você consegue ver que você consegue filtrar por estado, você não precisa ficar esperando ali todo dia as vagas do dia ou ficar buscando plataforma, consegue filtrar por sua cidade, por empresas também. Vou dar o exemplo aqui das vagas da Axê, saiu uma hoje aqui em Guanabi, Bahia. Cargos também, propagandista, consultor e gerente. No caso da mentoria do futuro propagandista, o filtro que mais vai fazer sentido para vocês é esse daqui. E cada uma dessas vagas leva a oportunidade específica, tá? Outro ponto interessante dessa plataforma aqui é que todas elas você consegue adicionar dentro das suas candidaturas, tá? Então aqui você clicou, adicionou nas suas candidaturas e ela entra numa sequência de vagas que estão em andamento aqui para você. E cada uma dessas vagas você pode tomar notas para entender aquilo que você já avançou, aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que pode ser melhorado. A gente, dentro da mentoria, tem uma aula voltada para currículo e a Ana Raquel, que dá essa aula, ela sempre compartilha uma coisa. Às vezes a gente aplica para tantas vagas, tantas e tantas vagas, que a gente perde noção do quanto que a gente está evoluindo ao longo dessa jornada. E a gente não percebe porque a gente está aplicando, não vê o resultado e a impressão é só, poxa, estou batendo na parede. Mas às vezes a primeira parede foi o primeiro filtro de triagem que você passou. Agora, na outra empresa, você chegou à etapa da LIS, da LIBS. Na outra, você chegou até a etapa de entrevista do RH. Então, você consegue ver sua evolução através disso aqui. Vou dar o exemplo aqui dentro, né? Você anota teste online, fit cultural. Entrevista do RH, tomei nota, fiquei nervoso, posso ajustar nas próximas. Entrevista do gestor, não usei método STAR, mas senti que o gestor gostou de mim. Tudo isso você consegue usar como bagagem nas suas futuras aplicações. Então, isso aqui é ouro para a sua jornada profissional e para essa jornada de aplicação, de transição de carreira, que a gente sabe, gente. O Olivar, ele não faz essa propaganda de adquirir vaga ali em 3 meses, garanta sua entrada em 4 meses, em 1 ano. A gente não pode prometer de forma alguma que não pode ser responsável de prometer que vocês vão entrar na indústria. O que a gente dá é ferramentas. A gente dá todos os recursos possíveis para aumentar essas possibilidades. E você usando isso aqui, aumenta bastante essa possibilidade. Agora, entrando nesse ponto de posicionamento estratégico também, mais um recurso que a gente adicionou aqui dentro é a análise BPE, a bússola de posicionamento estratégico que a gente chama, que tem tudo a ver com isso que o Olivar comentou hoje. Eu subi aqui um exemplo de um currículo, isso aqui é de um mentorado, e a partir do currículo a gente consegue ver dentro de 6 pontos principais que são analisados: relacionamento médico, vendas consultivas, gestão de indicadores, influência e persuasão, autonomia no campo, aprendizado técnico. A gente consegue ver o que você é forte, o que você precisa ajustar. Então você olha para isso aqui e pensa, gente, eu consigo, então, eu posso otimizar essa área específica para melhorar a minha percepção, melhorar a percepção dos recrutadores sobre mim. Você consegue desenvolver isso daqui. Então, vou dar o exemplo dessa pessoa, de um nosso mentorado. A fraqueza dele era relacionamento médico porque ele era bancário. Essa não era a área de atuação dele. Então, como que ele vai pegar isso aqui e se capacitar para gerar uma percepção diferente no recrutador? Ele pode olhar para os pontos de desenvolvimento, pode olhar para as forças que ele tem para destacar isso numa entrevista, destacar isso no currículo dele, no LinkedIn. Tudo isso pode ser um diferencial para o mentorado. Então, aqui no caso, trago o Lucas, né? Qual que é o diferencial único dele? Ele traz uma experiência robusta em vendas consultivas, alto valor agregado, gestão de carteira, capacidade comprovada de atingir e desdobrar metas. Gente, isso aqui é ouro, porque você consegue usar esse tipo de informação para apresentar numa entrevista e entendendo aquilo que você é forte, ressaltar aquilo que você é forte. Entendendo aquilo que precisa ser ajustado, você ajusta, você trabalha, você desenvolve ao longo da mentoria. Então, isso aqui é muito precioso, é uma ferramenta que está no início, já está trazendo resultados para os nossos mentorados e ainda tem muitos outros recursos que serão adicionados. Tá bom, Olivar? Acho que deu para esclarecer um pouquinho. Só complementando com o último ponto, aqui você também consegue já adicionar
uma localização de interesse. Então, sua região, no meu caso aqui, Distrito Federal, Brasília, todo dia, não todo dia, né? Quando sair uma vaga nessa região, nessa cidade, vai sair essa vaga no seu e-mail também. Então, você vai estar antenado, vai economizar tempo, vai ajustar posicionamento, vai acompanhar candidaturas e vai ver seu avanço, sua evolução com mais clareza. Olivar. Pessoal, olha só. Isso aqui não é apenas informação. Isso se chama agilidade. É você sair à frente. Aí eu falo para você, sabe por que que nós estamos contribuindo muito para que pessoas possam realizar sonhos na indústria farmacêutica? Como a André disse, nós estamos entregando ferramentas que realmente oferecem transformação. A gente faz isso, esse é o nosso cuidado. E olha, queremos sim viver essa experiência do início ao fim. Isso aqui é algo que contribui muito, porque você tem ali na palma da sua mão. Você não precisa, olha, alguém ficar falando para você, às vezes você perde o time de uma vaga. Você vai ter isso todos os dias, toda hora ali. Você pega o seu celular, você se inscreve, você acompanha o seu status. Você vê o que está acontecendo. Ou seja, se você acredita que a informação ela contribui com você, você vai ter na palma da mão. Então, esse é um ponto que nós temos esse carinho, esse cuidado. Bom, enquanto eu estava aqui, o André falando, eu vi, alguém mostrou ali no chat, perguntou se eu ajudo outras áreas, vi na área de marketing, eu não lembro o nome da pessoa. Sim, eu já ajudei, eu tenho pessoas da área de marketing, né? Depois, se quiser falar, eu sempre gosto, pessoal, eu recebo gente de todos os mercados me procurando. O pessoal de banco me procura muito, gerente de banco, enfim. Mas eu gosto muito de trabalhar com indústria farmacêutica porque é a minha vida, é a minha jornada aqui dentro. Eu faço isso, a preparação. Eu ajudo quem está entrando, ajudo quem já está em transição, gestores e pessoas da área de marketing. Então, isso aí, depois é só conversar com a gente, mas é importante. Deixa eu falar para vocês aqui um ponto importante. O que que diz sobre isso aqui? A nossa mentoria a gente não apenas a gente fala, a gente faz. Agora, a gente não promete, tá? Vocês não vão me ver prometer nem o André, nem a Ju. A gente não promete. A gente promete entregar o melhor, as melhores ferramentas e integridade para vocês. Mas olha, que você vai realizar. Eu vou te adiantar. Não tem vaga para todo mundo. Quem está despreparado não vai ter vaga. Eu recebo muita gente aqui que já fizeram investimentos em outros cursos, em outras coisas, e me falam: olha, eu paguei. Eu falo: deixa eu te falar uma coisa, vou ser muito claro com você. A minha expectativa é que você confie em mim e que acredite no que eu vou te falar e que nós vamos viver uma jornada juntos. Mas prometer para você eu não prometo. Agora, olha só o que eu entrego para você. Você vai ter aulas com especialista, nem sou eu, tá? É uma professora universitária, que é uma das grandes nomes do Brasil. Nós temos uma parceria, ela vai dar aula sobre a plataforma da GUP, vai falar sobre os processos seletivos, como é que você vence. É transformador. Como é que você tem um LinkedIn de impacto? Ele é muito melhor do que eu. Todas as nossas aulas, toda semana eu tenho aula, toda aula tem um e-book de aprofundamento. Você vai poder ter ali, aprofundado. Cada encontro é ao vivo comigo. E você vai ter isso depois, se você depois que quer rever, você tem acesso a isso. Você vai ter um acompanhamento de networking. Isso aqui é maravilhoso, sabe? Com indicação. Eu volto a dizer, eu valido, falo, as pessoas sempre me perguntam: vai, você tem alguém da hora? Eu valido, mas volto a dizer, se você não leva a sério e não faz o seu papel bem feito com dedicação, não adianta, não espere que isso resolva a sua vida. Eu convido, às vezes, um profissional renomado para bater um papo, para tirar dúvida. E tem uma preciosidade que eu considero importante, gente. Se você vai fazer uma entrevista amanhã, me fala, eu encontro um tempo, vou fazer simulação com você. Eu simulo. Isso aqui é fora. Eu vou falar com você. Eu estou para desafiar, ninguém faz isso. Sabe por quê? Porque eu acredito que viver os sonhos, você realizar isso não tem preço. Então nós estamos aqui para ajudar você a viver o sonho, você entender isso. Você quer um vídeo, a gente vai passar tudo isso para vocês. E aí, pessoal, a gente tem uma notícia maravilhosa. Nós estamos abrindo oficialmente as inscrições para a nossa próxima turma, que vamos começar no dia 28 do 4.
Se você deseja viver essa experiência, converse com a minha equipe, converse com o André, converse comigo, mas aqui você vai ter acesso a condições especiais de abertura de um grupo, porque a gente montou um grupo só para isso, tá? Só para isso. Então, se você quiser, pode pegar o seu celular agora, o seu QR Code, faça a sua leitura e entre nesse grupo, que o André vai passar ali condições especiais. Você vai ter condições especiais de verdade. É para ajudar vocês. Nós queremos ajudar aqueles que querem serem ajudados. O nosso trabalho, ele nasceu para fazer diferença. E nós queremos sim ser alguém que deixe o nosso legado de referência em tantas pessoas. Ao longo de toda a minha trajetória, eu desenvolvi muitas pessoas que hoje são líderes em várias empresas. Eu tenho várias pessoas que eu treinei que são diretores, são gerentes de treinamento, são de marketing. Tem várias pessoas. Foram 33 anos. Eu assumi todas as posições dentro de uma grande organização mundial. Ganhei prêmios fora do Brasil, fui para fora do Brasil e nada se compara a ajudar alguém a enxergar uma nova possibilidade. As coisas simples geram sentido para nós. Talvez, para você que está comigo aqui nessa noite, o seu grande presente é você ter um início de uma carreira profissional dentro da indústria farmacêutica. E quero dizer que se esse é um presente para você, para nós também é. Então, se você quiser fazer parte dessa jornada, desse caminho, pegue seu celular agora e participe do grupo. Depois conheça lá o que o André vai oferecer para vocês. É uma grande honra a gente poder viver essa experiência. Eu estou aqui deixando esse momento para pergunta, se você tem alguma pergunta, se você tem algo que, às vezes, eu não fui claro aqui. Eu não consegui responder você. Eu quero que você me pergunte. Às vezes, pessoal, eu quero até pedir desculpa, porque às vezes eu recebo perguntas ali fora, no meu WhatsApp, e às vezes eu não respondo na hora, porque eu não consigo, gente. Eu tenho uma agenda bem apertada. Às vezes eu fico aqui horas, né? Eu fico atendendo pessoas e não dá para. Às vezes eu vejo um intervalo. Então, mas eu, o André, o Aju, nós respondemos vocês. E se você tem alguma pergunta para ser feita para a gente agora, eu quero oferecer para você essa possibilidade. Pode abrir o seu áudio, pode perguntar, pode. Fique bem à vontade, tá? Eu só. Tem alguma pergunta no chat aí, Ju? Se tiver, me fala aqui, que eu não estou vendo o chat. A Só princípio gostaria não, de Olivar. dizer. A última foi aquela mesmo da Ellen sobre a área de marketing. Aí, se mais alguém Ok. tiver, podem mandar ali no grupo. No grupo não, no Oi. chat. Ou também abrir o microfone. Pessoal, algo que eu quero dizer para você é: não deixe o seu sonho apagar. Não deixe. Se você tem algo que você busca, tem algo que você sonhe, lute por isso, tá? Estou dizendo aqui, tem uma pergunta aqui no chat, entrou aqui, eu vi que chegou, eu vou abrir aqui. Uma pergunta do Wellington. O que diria para uma pessoa que está em um emprego fixo há 7 anos, migrar para uma vaga temporária na Lips? Bom, pergunta boa e interessante. Eu vou falar para você, Wellington, eu não sei a realidade. Eu era funcionário federal, concursado, ganhava mais quando eu era concursado federal, 22, eu tinha 22 anos. Sabia nada de indústria farmacêutica, neófito. E naquela época o concurso federal era muito, muito disputado. Eu era concursado. E quando eu fiquei sabendo de uma vaga da Pfizer, eu fui concorrer esse negócio. E fui lá
e entrei. Pedi demissão, porque eu tinha pedido demissão fazer um curso no Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro eu ia ficar 15 dias, e se eu tirasse nota abaixo de 70%, eu era desclassificado. Imagina um menino de 22 anos, concurso federal, diante de uma oportunidade, e eu disse assim, eu tenho um sonho. E esse sonho é entrar na indústria farmacêutica. Sabe o que eu fiz? Pedi demissão de um emprego federal, que eu ganhava mais do que eu ia ganhar na Pfizer. Fui, e lá eu fiquei 33 anos e 11 meses. E saí de representante e cheguei no mais alto nível de gestão dentro da empresa, quando falo de força de vendas. Sabe por quê? Viu, o Wellington? Porque eu tinha um sonho e tive coragem. Eu não sei se hoje eu faria isso, tá? Naquela época eu fiz. Então, Wellington, vaga temporária é o seguinte: você tem que entrar, meu amigo. É para você, é um jogo que você tem que ser vitrine ali, você tem que ser excelente. Eu nunca quis ser bom, eu sempre quis ser excelente. A palavra excelente faz parte. E vou dizer uma coisa para você, Wellington. 33 anos, todos os dias como se fosse o meu primeiro dia de trabalho. Então, se você entrar para ficar um contrato de vaga temporária para realizar o seu sonho, você ali dar o seu melhor, você vai, você vai tomar a decisão melhor da sua vida. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou inverter agora. Você está há 7 anos, você está feliz e realizado onde você está? A resposta que vai dar é você, porque se você estiver lá há 7 anos e você está lá só pelo tempo e pela garantia, eu, eu penso o seguinte: se você tem um sonho e está buscando, meu amigo, aí você vai entrar numa maratona para chegar. Então, às vezes, vale a pena você correr esse risco. Depois, se você quiser me chamar no privado, a gente conversar e eu entender mais a sua história, porque às vezes você tem filho pequeno, tem uma série de coisas por aí que você tem que olhar. Mas, ou você mora numa região que tem poucas vagas, se você mora numa região que tem muitas vagas, que aparece, tem que ser realista com isso. Meu amigo, você tem que fazer de uma vaga temporária o seu mundo de negócios, né? O seu networking ali, ser percebido como alguém bom. Então, eu acho que botei um parafuso na sua cabeça aí para posso te ajudar depois conversando só com você, viu, Wellington? Tá? É, minha admiração pelo Olivar só aumenta. Obrigado, Karine. Sou muito grato pelas conversas, experiências compartilhadas, sempre enriquecedoras. Obrigado, Karine. Vagas temporárias ou com prazo determinado, tem que entrar pensando como efetivo. Sim, meu amigo. Sim, você tem que entrar temporário, vaga temporária é a porta de entrada. Entra com pensamento ser efetivo, você tem que entrar. Gente, o mercado hoje, eu não posso falar muita coisa porque às vezes eu escuto assim, mas eu escuto muito gente falar, olha, nós estamos carentes de gente que faça diferença. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vou usar um exemplo aqui. Nós estamos prestes a ter uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Quem vê hoje um time entrar no campo e botar o sangue? Um jogador. Se eu fosse jogador convocado, eu ia botar o sangue ali, meu amigo, 90 minutos para me disputar a Copa do Mundo, parece que os caras não querem nada. Então, meu amigo, se você é temporário, se você entrar lá, você tem que entrar lá para ser excepcional. Faz uma mentoria, investe. Hoje à tarde, aconteceu isso. O menino falou assim: olha, estou no laboratório tal, estou há 3 meses, eu quero que você me ajude, porque eu quero crescer aqui dentro. Falei, parabéns, pode me chamar que eu vou te ajudar. Então, meu amigo, é botar para valer. Como é feita a seleção para entrevistas? Qual o meio utilizado pelas empresas farmacêuticas? Vamos lá. Luciana, peraí, como é feita a seleção para entrevistas? Eu não sei se eu entendi sua pergunta, porque toda. Como é feita a seleção para entrevistas? Qual o meio utilizado pelas empresas? Ô, Luciana, hoje é o seguinte: o processo ele tem escalas. Então você vai passando pelo RH, você passa, dependendo do laboratório, você tem que gravar um vídeo, alguns têm dinâmica, outros não têm. Mas via de regra, você passa hoje, dependendo do laboratório, você passa por um IA ou uma dinâmica, ou vai direto com o RH primeira entrevista. RH, entrevista de RH é diferente de entrevista com gestor. RH você tem que pensar mais em soft skills, habilidades comportamentais. Se o RH não aprovar você, não vai. Depois, com gestor, você tem que pensar muito em habilidades técnicas.
porque ele quer resultado imediato. Você tem que, então, eu sempre procuro desse equilíbrio para orientar meus mentorados com isso. E a etapa final é compliance. Você tem que pensar na parte política. Então, você está vendo que muda muito, Luciana. Então, a seleção para entrevista, o que é utilizado depende muito do canal. Se é isso que você perguntou, né? A entrevista é o quê? Se deve ser feito de forma técnica, né? Hoje faz tudo online, dificilmente você faz um processo só presencial, mas aí você tem várias maneiras técnicas para você se comportar, tá? Como funciona quem entra com trainee? Demanda, no geral, o que seria? Como funciona? Quem entra com trainee? Trainee, pessoal, é uma vaga que antigamente tinha chamado de estagiário, né? Hoje em dia não tem mais isso. Não tem mais estagiário daquela forma. Então, o trainee é o iniciante, alguém que está ali. Tem alguns laboratórios que aceitam até o pessoal cursando, né? O trainee. Isso para a empresa, às vezes, ele custa menos, tem um custo menor, ele acaba dando oportunidade. O Axê faz muito isso, tá? Demanda, no geral, o que seria? A pergunta não ficou tão clara para mim, mas demanda é vendas, tá? Existe o representante que é a propaganda, né? Que é promoção e propaganda, que você faz propaganda ali, porque tem laboratórios que fica só na geração, a gente chama de demanda, tá? Geração de demanda, que é da propaganda gerando demanda. Tem outros que são vendas e demanda, que você vai no ponto de venda, isso muda. Que você pega hoje a Ápice, por exemplo, ela tem uma linha só de venda, só na área de PDV. Algumas empresas não têm. Então, isso depende muito da política da empresa, tem algumas diferenças ali que precisa entender mais. Deixa eu ver mais aqui. O Charles está dizendo, seleção brasileira são todos temporários. São mesmo, Charles. São mesmo. Todos. Fracos. Ó, deixa eu ver. Deixa eu pular alguma que vocês me falam, porque moro no interior do Ceará. As vagas são para a capital da região do Nordeste. É, consigo vaga caso candidatar, já que as empresas pedem para residir na cidade que irá prestar serviço. Bom, deixa eu dizer uma coisa. Tem algumas regiões que realmente têm dificuldades. O que eu recomendo, tá, pessoal? A gente tem que ser íntegro, mas você tem que, às vezes, você tem que, por exemplo, se você pode mudar, você tem uma vaga. Essa semana eu conversei isso com uma pessoa que mora em Santa Catarina, mora numa cidade do interior. E eu falei, olha, se você tem parentes em Florianópolis, você pode colocar o endereço? Coloca o endereço lá, porque se você coloca o endereço, se você concorrer a uma vaga e você coloca o endereço de outra cidade, você não passa pela plataforma. O robô vai te eliminar ali, aí você não tem chance, entendeu? Você tem que colocar o endereço e ter alguém ali para justificar, tá? E aí, pedem para residir na cidade que vai prestar. Isso mesmo, Janders. É por isso, se você não residir, difícil, né, para você entrar. Então, a não ser que você tenha essa disponibilidade de mudança e dá um jeito de colocar o endereço. Michael, para a indústria farmacêutica, uma formação de tecnólogo, sim, sim, tecnólogo é um curso curto que tem sim superior. Ou tem que fazer alguma pós. Não, pós-MBA, pessoal, pesa nada, tá? Curso superior. Não pesa, não pesa. Agora, conhecimento nunca é demais. Eu sou a favor do conhecimento. Você fala assim que é decisivo? Não, não é decisivo. Curso superior, uma coisa é diferencial, outra coisa é pré-requisito. Pré-requisito, curso superior. O tecnólogo vale sim como curso superior. MBA, pós-graduação, mestrado são diferenciais. Mas fazer diferença, se você não for bem, você tem que ter pré-requisito para você estar lá. Se você pode ter o melhor, que eu disse para vocês que durante a apresentação, se você não for organizado, não tiver clareza, nada disso faz sentido para você. Currículo não te leva para um fator decisivo. Olivar, como a indústria farmacêutica identifica novos prescritores que passam a atuar em uma determinada região? Deixa eu entender aqui. Olivar, como a indústria farmacêutica identifica novos prescritores que passam a atuar em uma determinada região? Isso aqui é médico. Karine, é médico que você está dizendo? Se for, só me fala que sim que eu te explico. Bom, vamos lá. Se for médico, tá? Sim, Olivar, desculpa. Eu tava. Ah, Trancou meu celular tá, aqui, mas é tá médico bom. sim. Tá, então é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, toda receita hoje, tudo que vai na farmácia, ela é
captar. A gente chama, existe empresa que é a Equivia, que ela faz toda a captação de mercado. E ela vende isso para o laboratório. E aí, os laboratórios sabem tudo hoje, tá? Todos os médicos. Então, tudo. Então, sabe quem é o médico, o que que ele prescreve, a região que ele está. Então, a região, por exemplo, o que determina uma região hoje é o peso de médicos e vendas. Então, por exemplo, às vezes não é o tamanho da cidade. A gente chama isso de, determina, chama BRIC, são pequenas partes de uma cidade que às vezes ali tem um centro só que tem 5 médicos, mas vende muito, são muito prescritores. E isso é o que dá a captação na farmácia e que dá peso no mercado. Depois eu posso explicar. Isso aqui é um assunto mais técnico ligado ao mercado, mas faz muito sentido isso aqui, viu, Karine? Tá? Deixa eu ver aqui. A Carol... Respondeu você, Karine? Sim, Ó, Olivar, obrigada. valeu, Karine. Olha essa pergunta, Caroline. Quem está desempregado tem menos chance do que quem já está no mercado, mesmo em outras áreas? Sim, de verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes você está no emprego. Eu estou dizendo, ó, a pergunta que eu estou falando é, tem menos chance? Sim, menos chance. Não quer dizer que não tem chance. É diferente a resposta. É melhor você estar dentro de uma empresa trabalhando do que você estar fora. Agora, isso impede? Não. Só que você tem que ter mais argumentos para você contar o seu motivo. É isso que eu quero te mostrar. Se você vai para uma entrevista comigo, eu tenho aqui a Juliana Lima, que está empregada. E eu tenho, estou pegando aqui aleatório, tá? Eu tenho aqui a Deusa Rivera, que está empregada, certo? Então, quando eu vou conversar com ambas, têm um currículo parecido, tá? Só que a Juliana Lima está desempregada há 5 meses. A minha conversa com a Deusa Rivera vai ser diferente da Juliana, porque eu falo, Juliana, me explica aqui, me conta um pouco da sua jornada. Não, Olivar, eu venho assim, assim, assim. Então, observei que você, nos últimos meses, você está em uma transição de carreira. Conta para mim, como é que tem sido esse momento? Olha, se você não tiver uma boa conexão aqui, você pode deixar escapar algumas áreas frágeis. Porque aí você pode falar assim, eu posso falar, eu posso aqui identificar como é que está essa pessoa ligada à conexão do mercado, como é que ela está em termos de atualização, se ela tem algum sinal de zona de conforto, se realmente é dificuldade, se ela tem alguma dificuldade no trabalho de equipe. Aí eu falo assim, Juliana, quantos processos você participou nessa busca agora? Não, olha, eu participei de 5 processos. Ah, nenhum entrou? Cara, você nem tem problema. Tá vendo como é que é? Aí você me deixa alguns viés. Agora você fala assim, não, agora vou mudar a história. Olha, eu estou há 6 meses, porém, foi uma decisão que eu tive quando eu saí, foi após uma gestação e eu resolvi me capacitar. Eu investi no meu conhecimento, eu estou estudando, estou melhorando a minha capacitação para viver a experiência na indústria farmacêutica. Eu fiz uma mentoria, eu estou lendo um livro, eu estou investindo no meu networking, estou fazendo. Aí, meu amigo, fala, pô, essa menina é boa. Você viu que você fez disso uma oportunidade? Agora, a deusa fala assim para mim, Olivar, eu estou. Uma dica, pessoal: nunca fale mal do seu antigo ou do seu trabalho atual. Nunca. Pode ser lá uma pedra no seu sapato. Você vai chorando, todos eles voltam chorando. Não fale mal. Você não precisa falar bem, mas não fale mal. Diga para vocês. Deus, me conta como é que tá. Olha, Olivar, eu estou há 2 anos nessa empresa. É um lugar que eu tenho procurado dar o meu melhor. Confesso para você que estou lá dando o meu melhor todos os dias, mas eu estou acompanhando a indústria farmacêutica. E estar com você aqui hoje significa muito para mim viver a experiência, porque é algo que eu me preparo todos os dias. Putz, fala, nossa. Deusa, qual é o seu salário que você faz hoje? Me conta para mim, você pode falar para mim. Olivar, confesso para você, eu tenho um salário lá que é R$ 1.800.
mas eu digo para você que tem sido muito bom, porque é dali que eu tenho tirado meu sustento, ele tem me preparado para viver essa experiência na indústria farmacêutica. Viu só, pessoal? Viu só como faz sentido quando você consegue? Então, pessoal, esses insights, é isso que faz você viver a experiência de ser bem-sucedido num processo seletivo. É isso que eu procuro ensinar as pessoas, é isso que eu sempre fiz, né? Então, isso para mim que é fácil, porque eu fiz isso a minha vida inteira. Deixa eu ver se a Carolina falou assim, empregado. Eu acho que eu respondi você. Peguei, baita pergunta sua, viu, Carolina? Todas as indústrias farmacêuticas contratam com CLT ou também contra PJ? Sim. A CIMED tem PJ, tá? CNT PJ. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você está buscando e tiver PJ, não rejeita, não, tá? Não rejeita, tá? PJ não é ruim, não. Gente, a indústria farmacêutica é assim, ó. É carreira. Carreira. Tem a mentalidade de crescimento, tá? Antigamente, a experiência por muito tempo era bom. Hoje em dia, o zigue-zague é positivo. Então, hoje em dia, você sai de uma empresa para outra, é muito bom, tá? Vou lá. Vou melhorar minhas perguntas. Vou melhorar minhas perguntas. Não, Luciana, por onde começar? Onde acho vagas disponibilizadas? Luciana, bom, a vaga disponibilizada você vai achar nas plataformas. Enfim, você pode pesquisar. O André deu para vocês aqui agora um baita insight do que nós exatamente para fazer isso. Mas você pode pesquisar vagas hoje nas comunidades, que tem algumas aí, na Next Farm você tem vaga ali, mas você pode, no LinkedIn você acha muitas vagas, né? Na Gulp você pode pesquisar, você vai fazer isso. Então, você tem que. A Luciana, não é só achar a vaga. Você tem que monitorar isso, você tem que estar cercada de forma estratégica para que essa vaga aconteça, tá? Todas as empresas contratam com superior completo ou contratam com superior em andamento? Olha, gente, seria difícil porque eu já vi isso acontecer, tá? Eu já vi. Mas eu prefiro dizer que é com superior completo, que é pré-requisito. Tá? Eu não vou nem me arriscar a falar para você que tem completo, senão eu vou falar uma coisa para você, porque eu já vi isso acontecer, mas eu não posso falar porque não é política. Então, eu prefiro dizer que é superior completo ou tecnólogo, tá? Tá bom, deixa eu ver. Acho que acabaram as perguntas, né, gente? Não, deixa eu ver, tem mais? Acabaram. Se tiver mais algum, tá bom? É, eu não sei se vocês todos, se alguém chegou depois aqui, pegou ali para o grupo, o André, tem como colocar aqui, não, eu posso depois compartilhar, mas qualquer pergunta depois, gente, passa para o André, passa para mim, se eu puder ajudar vocês, tá? O Axé pede como requisito. Não, mas isso aí é para trainee, tá, Jaqueline? Foi o que eu falei. Aqui é trainee. Aí é um pouquinho diferente, tá bom? Se não for trainee, aí já é o completo. É, boa, tá ótimo. Ok, sim. Gente, muito obrigado a vocês. Eu espero ter contribuído de alguma maneira com vocês. Eu espero que, de alguma forma, você saia daqui entendendo que é possível você viver uma nova experiência, é possível se organizar. Não, eu só quero pedir para você, não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que você busca para sua carreira. Eu fui alguém que realizei a minha vida, fiz com muito prazer e hoje eu faço isso aqui com muito prazer. Eu tenho muito prazer em ajudar as pessoas. Eu tenho muito prazer. Eu faço isso aqui como propósito de vida, de verdade. Então, eu quero que vocês saibam disso. E esse mesmo propósito existe também no time Nexo. Eu, a Juliana e o André. Tá? Ele perguntou aqui, como responder em uma entrevista a pergunta sobre como administraria uma verba disponível. Por exemplo, um orçamento de 20 mil sendo neófito. Opa, isso aqui é técnico, hein? A primeira coisa, quando você... essa pergunta aqui, pessoal, merece assim, ó. Essa aqui merece um reconhecimento. Olivar, vou te dar 20 mil para você administrar. Vou dizer assim, bom, primeiro eu com 20 mil reais, né, eu sendo neófito, eu estaria fazendo um levantamento dos meus principais métodos. Eu vou usar a linguagem aqui técnica para vocês entenderem. Eu dizer assim, ó,
De 20 mil, eu falaria, eu estaria mapeando os meus métodos por ordem de importância, os métodos categoria um, entendendo que eu estaria direcionando os recursos para esses métodos. Gente, o que é categoria um? Categoria um, os métodos que fazem o negócio acontecer. Existe categoria um, 2, 3, 4 e 5. Um, médico prescreve muito produto. 2, prescreve um pouco menos. 3, um pouco menos. 4, pouco. 5, quase nada. Então, isso o mercado mede isso. Tudo isso é mapeado. Então, Karine, eu faria assim, olha, com 20 mil reais, a primeira coisa, eu estaria montando um plano de ação estratégico e esse plano estaria contemplando os meus métodos potenciais de acordo com o mercado, olhando onde eu teria mais chance de ter o retorno de acordo com o mercado e o potencial médico. E alinhado com o meu gestor, eu estaria ali montando esse plano de ação especificamente, talvez, com os meus principais métodos, sejam em ações de relacionamento ou ações de congresso. Tá? Mais ou menos isso, tá bom? Boa pergunta, viu, Carmen? Ah, Charles, genial, Olivar, Juliana André, vocês são incríveis. Obrigado, Charles. Obrigado, isso é maravilhoso. Obrigado, senhor Olivar, Deus abençoe, amém. Deus nos abençoe, senhor equipe, amém mesmo. Monique, obrigado, obrigado, isso, obrigado, gente. Beijo para vocês, Deus abençoe vocês. Juliana, vai ter foto? Então, vou tirar uma foto aqui antes da gente Com encerrar, certeza, pessoal. Olivar, Juliana, sempre tem. é, E vamos a já deixar a Juliana, dica aqui, né, para quem a gente vai enviar a foto ali no grupo do Nexofarma, mas já deixando a dica aí para aqueles que estão interessados em movimentar o LinkedIn, por exemplo, compartilhem essa foto lá, marquem o perfil do Olivar. E para a gente vai ser um prazer ele interagir com vocês e, inclusive, saber que vocês estão contando para o mercado que vocês estão se capacitando, tá joia? Ó, que legal, Olivar, estamos vendo alguns rostinhos aí. E Carol, daí? oi, eu falei com ela essa semana. Nós falamos, né, Carol? Muito bom. Muito bom. Tem algumas pessoas que eu falo mais, né? A gente interage aqui, que bom, né? Oi, Carol, tá fechado o seu áudio. Tá fechado. Pode abrir. Oi, Carol, pode Pronto, falar. tudo bem? Pronto. Boa noite, então. Boa Então, noite. Olivara, eu vou ser teu case, viu? Vou virar teu case. Ó, tô desempregada, Tá. 45 anos, tenho uma questão bem geográfica de mudança, mas eu vou ser teu case. Pode anotar aí. Pessoal, vocês serão minhas testemunhas. Que honra, Carol. Eu fico muito feliz com esse case. Muito feliz, viu? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Gente, agora deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Posso falar para vocês do meu coração? De verdade, com coragem? A gente faz o melhor. Eu, a Júlia, nós sempre fazemos o melhor. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. O nosso melhor pode não ser o melhor de Deus para a sua vida. O melhor para a sua vida Deus tem. Nós podemos entregar o melhor para vocês. A gente vai entregar. Mas a sua história, Deus tem para você. Sem Ele, vocês não saem de onde vocês estão. Nós podemos sim ser instrumentos de Deus para ajudar vocês. E seremos.